Olá, consumidor, bem-vindo ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Os próximos minutos são para si que nos assiste do outro lado. Semana tras semana estamos aqui para informá-lo sobre os seus direitos, deveres e temas atuais relevantes do mundo consumerista cabo-verdiano. Então continue onde está, na nossa companhia e seja um consumidor informado. No programa de hoje temos os seguintes temas: aumento salarial e baixa do preço do gás butano e eletricidade provoca ligeira diminuição no índice de consumo essencial de janeiro. Em informação jurídica, saiba o que é necessário para realizar uma inspeção automóvel. Em educação financeira para um consumo consciente, os cuidados a ter com cartões bancários. No passado dia 23 de janeiro, na cidade da Praia, a convite da Direção Nacional da Indústria, Comércio e Energia, a ADECO participou na reunião de apresentação do Sistema Nacional de Etiquetagem e Requisitos dos Equipamentos Elétricos e do Programa para sua operacionalização. O evento enquadra-se no objetivo do Programa Nacional de Sustentabilidade Energética de Cabo Verde, de ultrapassar os desafios e promover o aumento dos níveis de eficiência energética nos equipamentos, estabelecendo medidas e obrigações de informação a prestar ao utilizador final através da etiquetagem. Segundo o representante da ADECO, o Sr. Lino Monteiro, o encontro que deu sequência ao Decreto-Lei nº 25 de junho de 2019, que cria o Sistema Nacional de Etiquetagem e Requisitos dos Equipamentos Elétricos, foi muito importante para os consumidores, pois falou-se sobre eficiência energética, poupança de energia, características de etiquetagem que os eletrodomésticos importados terão de ter para a sua venda em Cabo Verde. Ainda na capital, no dia 24 de janeiro, a ADECO participou na segunda reunião ordinária do órgão central da Comissão Nacional de Certificação, CONCERT, órgão que executa a política de certificação traçado pelo Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual, IGCPI. A ADECO foi mais uma vez representada pelo sócio Lino Monteiro, que constatou o seguimento da ordem de trabalhos com a apresentação do relatório das atividades de 2020-2022 e do plano de atividades para 2023. Destacando que, apesar da CONCERT ter sido impulsada em plena pandemia, o que condicionou o desenvolvimento das atividades programadas para o período, tiveram uma boa taxa de realização das metas propostas para os diversos objetivos. Pelo que a ADECO felicitou a CONCERT e mostrou interesse em apoiar na sensibilização dos consumidores quanto a vantagens de preferir os produtos com selo de qualidade e de incentivar os produtores a procurarem certificar os seus produtos de forma a dar mais garantias ao consumidor. Aproveitando também por questionar ao coletivo das instituições presentes sobre a certificação, a fiscalização, o controle de qualidade dos alimentos e bebidas produzidas no país, assim como a questão da rotulagem em português. Em janeiro de 2023, o preço dos itens que compõem a cesta básica do Índice de Consumo Essencial em São Vicente apresentou uma ligeira queda de menos 1,1% em relação a dezembro, ao calcular-se um valor de 20.771 escudos. Já o ICE alimentar foi de 12.857 escudos. O déficit do salário mínimo do setor público agora é de menos 23%. E o déficit do salário mínimo do setor privado é de menos 32,6%. A diminuição do custo do ICE deve-se principalmente à baixa do preço do gás de cozinha, da eletricidade e dos produtos alimentares, que registraram uma redução de menos 1,5% e também devido ao aumento do salário mínimo para 14.000 escudos. Contudo, um adulto saudável com este rendimento continua a gastar mais de 90% deste valor com a alimentação, o que pesa cada vez mais nos bolsos dos mais pobres. Um quadro preocupante, pois são produtos essenciais e que impactam de uma forma relevante as camadas mais pobres da população. Este sofreu um aumento de 13,2% e o ICE alimentar aumentou 26,3%, indicando que há uma tendência inflacionista e de aumento de preços, pelo que, diante desses dados, a ADECO alerta os consumidores para estarem preparados para os aumentos anunciados em 2023. A inspeção veicular é um procedimento obrigatório e periódico que deve ser feito pelo proprietário do automóvel,
pois verifica a capacidade do veículo circular em vias públicas. Informe sobre o que é necessário para realizar uma inspeção automóvel, a informação jurídica. As inspeções técnicas de automóveis são consideradas uma das medidas de política de transportes para redução da sinistralidade rodoviária, ou seja, acidentes, particularmente daquelas com origem mecânica. A inspeção de automóveis é obrigatória por lei de 2006 e deve ser efetuada em todas as ilhas do país. Em Cabo Verde, a entidade responsável é a Inspeção Técnica de Automóveis de Cabo Verde, ITAC. Por que razão deve realizar a inspeção automóvel? Para garantir que a sua viatura esteja em boas condições de circulação, de modo a não pôr em causa a sua segurança e a segurança dos outros. Quando deve efetuar a inspeção do seu automóvel? Consulte o livrete e verifique a categoria e tipo do seu veículo, bem como o ano e o mês da matrícula. A inspeção é realizada no mês da matrícula e de acordo com as seguintes periodicidades. Primeiro, ligeiros de passageiros, 2 anos após a data da primeira matrícula e em seguida anualmente. 2. Ligeiros de mercadorias, mistos e outros, 2 anos após a data da primeira matrícula e em seguida anualmente. Terceiro, pesados e ligeiros de transporte público de passageiros, 1 ano após a data da primeira matrícula e em seguida anualmente, até perfazerem 7 anos, no 8º ano e seguintes semestralmente. Mas onde fazer a inspeção automóvel? A inspeção pode ser feita junto do centro de ITAC mais próximo, centro fixo da Praia e São Vicente, ou nas instâncias por esta determinada, no centro móvel, no caso das ilhas. Mas quem deve fazer a inspeção automóvel? A inspeção automóvel é obrigatória por lei e aplica-se a todos os automóveis e multiciclos, reboques e semi-reboques, sejam de propriedades públicas, privadas do Estado ou equiparáveis que circulam na via pública. E quais são os documentos necessários para a inspeção automóvel? No dia da inspeção precisa estar acompanhado dos seguintes documentos: o livrete, o título de registro de propriedade, a ficha de última inspeção realizada, seguros e respectivas licenças quando obrigatórias. Uma nota: procura apresentar o veículo em boas condições de limpeza, sobretudo no interior do mesmo, de modo a facilitar a verificação dos técnicos. Mas e se não fizer inspeção automóvel? Quais são as consequências? Os veículos encontrados a circular na via pública sem inspeção devem ser apreendidos pela fiscalização e posteriormente encaminhados à realização da respectiva inspeção, sem prejuízo das sanções legalmente previstas. A não realização da inspeção na data prevista sujeita-se a uma coima entre 10.000 escudos a 50.000 escudos. Quando um veículo é reprovado, o que fazer? Um veículo é reprovado nas inspeções quando apresentar deficiências que afetam gravemente as condições de funcionamento do veículo, ou diretamente as suas condições de segurança, ou põe em dúvida a sua identificação. As possíveis causas de reprovação são escritas no campo das deficiências no certificado e o proprietário tem 30 dias para corrigir e regressar ao centro de inspeção para fazer reinspeção, verificação da reparação efetuada. Outra nota: o veículo reprovado na inspeção não deve circular, podendo apenas deslocar-se ao lugar de reparação e posteriormente regressar à inspeção. Mas quanto custa a inspeção automóvel? Inspeção de ligeiros, 2.000 escudos. Motociclos, 1.000 escudos. Pesados, 3.000 escudos. Reboques e semi-reboques, 2.000 escudos. Já a reinspeção do ligeiro custa 1.000 escudos, o pesado 1.500 escudos, reboque e semi-reboques 1.000 escudos, enquanto a emissão da segunda via da ficha de inspeção custa 500 escudos. Uma nota final: sobre esses valores aplica-se o IVA no valor de 15%.
O microprograma Informação Jurídica é financiado pelo Ministério da Justiça. Se você tem um cartão de débito ou crédito, essas dicas de cuidados a ter com cartões bancários que a consultora financeira Rosalina Lima nos traz são para si. Fique atento à Educação Financeira para um Consumo Consciente de hoje, um projeto financiado pela Anne Friesen Fund através da Consumers International. Bem-vindo ao Educação Financeira para um Consumo Consciente. No episódio anterior falámos sobre os serviços financeiros digitais e partilhamos alguns cuidados a ter com o uso dos serviços financeiros digitais. Hoje, o tema é extremamente relevante. Abordaremos os cuidados a ter com os cartões bancários. Mas antes, vamos entender que tipos de cartões existem em Cabo Verde. Em Cabo Verde são emitidos os cartões de débito da marca 24, que podem ser utilizados por particulares e empresas, e de crédito e pré-pago das marcas Visa e Mastercard. E normalmente são obtidos juntos das entidades emitentes, onde o titular deve possuir uma conta de depósito à ordem. Mas quais os cuidados a ter com os cartões bancários? Nunca forneça o seu código PIN a terceiros. O código é secreto e pessoal e intransmissível e deve ser memorizado ou guardado em local seguro e de difícil acesso a outras pessoas. Nunca mantenha, juntamente com os seus cartões, quer 24 ou de crédito, o código respectivo, pois pode estar sujeito a roubos ou furtos e, consequentemente, utilização não autorizada por terceiros. O cartão deve ser guardado sempre em local seguro, evitando colocá-lo junto de materiais metálicos, por exemplo, chaves, que poderão danificar a banda magnética ou chip, dificultando assim a sua utilização. Garanta a sua privacidade. No momento de pagamento e quando introduz o código secreto, protegendo-se do olhar de terceiros. Em caso de perda do seu cartão ou PIN, deverá informar imediatamente o seu banco e solicitar o bloqueio dos mesmos. Se o seu cartão tiver sido retido pelo ATM ou caso tenha inserido erradamente o seu PIN, pelo menos 3 vezes, deverá contactar imediatamente o seu banco e solicitar informações acerca da recuperação do mesmo ou da emissão de um novo cartão. Confirme com regularidade os extratos dos movimentos efetuados com o cartão e, se detectar alguma anomalia, avise de imediato o banco. Se tiver de utilizar o seu cartão para compras na internet, procure informações sobre a loja ou site antes. No momento de pagar, após confirmar o valor e digitar o código secreto, não deve permitir que repitam a operação sem que apresente uma mensagem de que a primeira tentativa foi anulada ou mal sucedida. Nos pagamentos feitos através da internet, os cuidados devem ser redobrados, pelo que deve usar o cartão somente em sites da internet de estabelecimentos comerciais credíveis, ou quando a página tiver certificação e utilizar sistemas de segurança, por exemplo, um cadeado no canto inferior direito do ecrã. Ainda assim, evite divulgar os dados do seu cartão via e-mail ou por telefone, pois não se trata de um procedimento seguro. Aplique essas dicas para garantir o uso dos cartões bancários de forma segura e responsável. Use as nossas redes sociais para partilhar connosco a sua experiência com os cartões bancários. Obrigada e até o próximo episódio. Caro consumidor, o nosso programa já está chegando ao fim, mas não nos vamos antes de agradecer a sua companhia e principalmente o apoio dos associados da ADECO. Lembrando aos que ainda não são que com uma cota de apenas 100 escudo mensal poderá associar-se e apoiar essa causa. Como sempre, a ADECO está disponível através dos nossos contatos em rodapé. Pode nos seguir em Facebook, Twitter, YouTube, ler a nossa coluna no jornal impresso Terra Nova ou escutar-nos nas 12 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana, à mesma hora, em defesa do consumidor.